Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Estudo para a Escola Bíblica Dominical no ano de 2016. Estudo com o tema Os Patriarcas de Abraão a José, estando hoje, ou neste momento, na lição de número 6, com o título As Bênçãos de Deus na Vida de Isaac. Estudo que está relacionado com os capítulos 25 e 26 do livro de Gênesis. Dando continuidade ao nosso assunto, o texto áureo proposto para a Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos, é: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis capítulo 25, o verso 21. A leitura bíblica de classe envolve os versos 24 a 34 desse capítulo 25. E assim está escrito, registrado nas Sagradas Escrituras, e esta leitura nós estaremos fazendo no momento, porque naturalmente estará sendo feita no transcorrer da própria lição. Dando continuidade no modelo para a Escola Bíblica Dominical, outra vez repetindo, classe de jovens e adultos, no trimestre que nós estudamos os patriarcas de Abraão a José, a nossa lição de número 6 é as bênçãos de Deus na vida de Isaac. O esboço contém a introdução e uma conclusão, estando o assunto distribuído por 3 tópicos, o primeiro com o título O Nascimento de Esaú e Jacó. Segundo tópico, Isaac e sua obediência a Deus. Terceiro, o Senhor é a porção que não falta. Dando continuidade, passando ao material que está conosco, material de classe, num primeiro parágrafo que aí está, assim leio como introdução, iniciando o uso do material. Isaac é deveras herdeiro das promessas feitas por Deus a seu pai, Abraão. Sua trajetória confirma a existência de tais promessas e revela o compromisso de Deus com o homem cuja vida é alcançada por um Deus tão grande. E essas promessas espirituais resultam em bênçãos dentro da família, em bênçãos materiais e sociais. Para nosso conhecimento, como professores da Escola Bíblica Dominical, já estamos tratando mais do assunto de Isaac, o patriarca Isaac, tendo passado já no estudo anterior pela vida do patriarca Abraão. Nesse tempo, após Sara vir a falecer, estando Abraão viúvo, em tempo também que Isaac estava casando com Rebeca, nós temos a informação que precisamos ter conhecimento de que Abraão, viúvo, casa-se outra vez e casa-se com Quetura, é o nome de sua nova esposa, e tem mais 6 filhos. Aquele que já estava adormecido e que Deus despertou para poder gerar o filho da promessa, casa-se outra vez e tem mais 6 filhos. Assunto esse que está registrado no capítulo 25, nos primeiros versos, de 1 até o verso 6. Mas dentro daquilo que nós já estudamos anteriormente, professores, lembrem-se de que o destaque que é que o filho da promessa e a descendência de Abraão é contada no projeto de Deus em Isaac. Não foi só Ismael que ele teve, que serviu de uma figura para nós, mas outros filhos mais ele tem. 6 filhos no novo casamento.
E ele também já entendeu as coisas, e agora ele mesmo é quem depois despede, num determinado tempo da vida, os seus filhos para morarem num lugar mais distante, longe de Isaac, justamente para que em Isaac os projetos de Deus se desenvolvessem sem interferência de outra geração, outros filhos dele, Abraão, e que não estavam contados nesse projeto, nessa história que Deus estava agora fazendo ser conhecido ou conhecida por nós, ou naquele tempo, isso devagarzinho. Abraão casando-se com Quetura e tendo 6 filhos, e todos esses filhos indo morar longe de onde estava Isaac. Dentro do nosso assunto, depois desta pequena introdução, nós temos o nascimento de Esaú e Jacó, que é o nosso primeiro tópico. E observem, no material de classe, no primeiro parágrafo, leio este texto, que assim está escrito: Isaac orou durante cerca de 20 anos por sua mulher, Rebeca, pois era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração. No caso, Isaac não utilizou recursos humanos para alcançar a bênção. Pelo contrário, lutou na oração e esperou com paciência no Senhor durante todo esse tempo. Observa esse particular mistério de Deus. Rebeca também é estéril. Eu diria diferente, ela não era estéril, Deus é que não concedeu fertilidade a ela, porque tudo provém de Deus. Às vezes as coisas parecem tão naturais que quando existe um caso desse de esterilidade, a gente vai dizer um defeito, um erro, uma doença, uma limitação. Mas na verdade tudo depende de Deus. A fertilidade vem de Deus e a esterilidade também vem de Deus. E isso para algum propósito na vida de cada um de nós. E a gente está tão acostumado que acha que Deus nem trabalha nisso. Não, Deus trabalha em tudo. A respiração e o ar procedem de Deus, e que é a coisa mais normal para nós, mas isso ainda depende de Deus. Assim, a fertilidade das mulheres, e no caso, conforme o primeiro parágrafo que temos conosco aí, primeiro parágrafo desse primeiro tópico, e que mostra aqui: Isaac não vai buscar uma serva, nem Rebeca providencia uma serva para Isaac, não, esperam em oração. Parece que a lição já valeu. Aquilo que aconteceu com o papai Abraão, agora com Isaac não acontece de forma alguma. E continuando o nosso assunto, o texto bíblico que vamos iniciar lendo, verso 19 até 21, que está dentro deste assunto. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aí está então o texto bíblico, e observando sempre esse assunto. Outra vez no mistério de Deus, no propósito de Deus, Deus quer deixar bem marcado que a descendência de Abraão é por milagre de Deus, expressa a vontade de Deus, não é ocasional, não. Deus está regendo cada detalhe e também o tempo de tudo. Assim Rebeca manteve-se estéril por cerca de 20 anos. Mas é a vontade de Deus, ou seja, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Continuando dentro do nosso estudo,
num segundo parágrafo que temos no material de classe, posso ler o seguinte texto: Rebeca concebeu, e dentro dela os filhos lutavam. Então ela também foi orar e perguntar ao Senhor a razão desta particularidade. 2 povos estavam em seu ventre, é a resposta de Deus, sendo um mais forte do que o outro, e o maior serviria ao menor. Cumprindo-se os dias, ela deu à luz a Esaú, nome que significa cabeludo, e Jacó, que significa suplantador. Nomes esses referentes ao que foi observado durante o parto, o que temos registrado nos versos 24 a 26. Esaú tornou-se perito na caça, varão do campo, e agradava a seu pai. Jacó, varão simples, habitava em tendas, mais perto da mãe. Aí está este escrito, mas o importante é que temos o texto bíblico que traz para nós todos os detalhes e que podemos estar observando, lendo, do verso 22 até o verso 28. E assim está escrito na palavra de Deus. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Observe, interessante, né? Ela notou que algo diferente na vida dela existia. Primeiro, um casamento daquela forma que nós estudamos em lição anterior. Parece que foi Deus conduzindo tudo, e foi mesmo, maravilha. Mas na hora do casamento ela é estéril. E agora que vem a conceber, os filhos estão como que lutando dentro dela. Ela disse assim, está escrito assim, que lutavam os filhos dentro dela. E ela ficou inquieta e foi perguntar: se é assim, por que sou eu assim? Nada de mal, tudo de bom, na mão de Deus que ela estava, só que não estava entendendo, mas Deus estava fazendo coisas com ela diferentes de todas as demais mulheres do mundo inteiro. Continuando, verso 23, e o Senhor lhe disse: são 2 crianças, estão se procurando encaixar dentro do ventre, ou um incomoda o outro. Nada disso, irmãos. A visão humana seria essa, a revelação de uma sonografia seria essa, outras coisas poderiam revelar isto, mas Deus olha e fala diferente. Verso 23, o Senhor lhe diz: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Imagine ela, a mulher, Rebeca, ouvindo isso numa revelação de Deus, que não diz como foi, mas Deus respondeu a sua oração. Porque eu sou assim. Ela podia continuar perguntando, porque Deus, quando fala, não fala de coisas comuns, Deus já fala de séculos à frente. 2 nações no teu ventre, 2 povos no teu ventre. Observe, irmão, como Deus tem domínio total sobre as crianças e sobre o que vai ser depois. Tanta angústia em nossa mente, em nosso coração, com respeito aos filhos que estão sendo concebidos, o que vai ser, o que não vai ser. Meu Deus, Deus tem respostas se fizermos perguntas. Deus tem respostas. E a gente muitas vezes não quer resposta de Deus, vai ficar preocupado com o que a medicina vai dizer, o que a sonografia vai revelar, e pronto, aí temos inquietação, sim. Mas se Deus nos falar, qualquer que seja a resposta de Deus, podemos descansar, porque Deus está fazendo alguma coisa e dizendo para nós alguma coisa que faça.
Continua o verso 24 dizendo: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú, cabeludo. Muito bem. Verso 26. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Paremos. Imagine a cena. Não tinha ultrassom não, mas a mãe já sabia. Tem 2 filhos aí dentro. A parteira, como é que você sabe? Você nunca teve filho? Deus me revelou. Sai o primeiro, cabeludo. Oh, interessante. Cabeludo, dá um nome para ele de cabeludo. Esaú. Aí vem o segundo. Como que vem o segundo? Detalhe: com a mão segurando o calcanhar do primeiro. Observem. O que eu vou chamar? Qual o nome que eu vou dar para esse menino aí? Suplantador. Aquele que vai ter o quê? O seu irmão no seguro. E aí vem a palavra suplantador. Aquele que vai tomar a frente, aquele que vai ter preeminência. Chama atenção para esses pontos. Precisamos estar atentos. Nós vemos histórias bíblicas e pregações às vezes que falam tanta coisa a respeito de Rebeca e a respeito de Jacó. Mas vamos entender, agora vemos o registro bíblico. Deus falou a Rebeca: 2 nações estão no teu ventre, e a menor é que terá o domínio, a maior servirá a menor. Observem bem. E quando nasce, ninguém está entendendo nada, mas já dizem: esse segundo que nasceu vai ter o seu irmão na mão. Esse segundo que nasceu vai estar à frente, é o que vai estar predominando. Jacó não tem sentido, significado de mentiroso. Precisamos estar atentos a isso. Fala-se tanto que Jacó é mentiroso, que Jacó passou a significar mentiroso. Mas não, ele é suplantador, o que vai tomar a frente. E isso não foi a parteira que deu o nome. Se foi a parteira que deu o nome, ou se foi a Rebeca, pelo jeito é entre eles lá que estão conversando e saiu o nome. É Deus que falou. Deus está mostrando alguma coisa, e isso já por desígnio de Deus, quando as crianças ainda estão no ventre de sua mãe. Precisamos estar atentos a isso, não vamos dar significados diferentes. Mas o verso 27 e 28 coloca para nós: e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito da caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. É difícil de explicar isso, né? Porque pais têm amores diferentes para seus filhos. Não podemos sempre dizer que um ama mais um do que o outro, mas a palavra é essa. Isaque tinha, vamos dizer assim, um orgulho em Esaú, porque era o primogênito e era de caça. Podia ser guerreiro e outras coisas mais poderiam sobrevir numa visão humana de um pai vendo a sua descendência em Esaú. Mas Rebeca, observe, deu mais atenção, tinha cuidado, amor com Isaque, com Jacó, porque Jacó se detinha em casa, em tenda, era quieto. Observe bem isso. E será que ela não estava analisando já a palavra de Deus? O maior servirá ao menor. Ela olha assim: o que é o maior agora?
Esaú é maior. Enche os olhos do pai. Mas o menor é Jacó. Ele que vai ser o que está na frente. Então a mãe já está enxergando alguma coisa, e tal qual está escrito na palavra de Deus que Maria guardava essas coisas no coração, Rebeca também guardava as palavras de Deus no seu coração. Considerem isso, não esqueçam disso, professores, porque as lições vão continuar e vamos ter assunto para discutir ainda, ou haverá naturalmente discussão em classe. Assim, numa figura que poderíamos representar, aí estão os dois, o casalzinho, Isaac e Rebeca, admirados com seus filhos, só que um à esquerda e o outro à direita. Mas segue-se a história e vamos para o nosso terceiro parágrafo, no material de classe, na classe de jovens e adultos, nesse quarto trimestre de 2016, quando estudamos os patriarcas de Abraão até José, e com a lição agora de número 6, as bênçãos de Deus na vida de Isaac. O terceiro parágrafo, conforme anunciamos, tem este escrito: certo dia Esaú chegou cansado do campo e com fome, e disse a seu irmão: deixa-me comer do seu guisado. Então Jacó lhe respondeu: vende-me a tua primogenitura. Para Esaú o que importava no momento era saciar sua fome. De que lhe valia a sua primogenitura? E então a vendeu a Jacó, seu irmão. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Estejamos atentos a isso. Lendo o texto bíblico, em continuação de onde paramos, capítulo 25 de Gênesis, verso 29, o registro bíblico nos dá a precisão das coisas, quando assim diz: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Deus acho que não deixou ele pegar caça nenhuma esse dia. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Já mudaram o nome dele outra vez. Primeiro é Esaú porque é cabeludo, e agora é Edom porque pôs os olhos num molho, num guisado vermelho. Então agora seu nome é Edom. 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Ele ofereceu pouco, né, irmão? Uma primogenitura, só que ele valorizava pouco. Verso 33. 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para quem me servirá logo a primogenitura? O outro também não valorizou nada. No 33 agora sim, então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos estar atentos à revelação bíblica. A palavra de Deus registrou todos os detalhes. Agora que Jacó tinha comprado a primogenitura, agora ele deu pão, podia dar até a sobremesa e outras coisas mais, porque já tinha o que queria, o que prezava, o que dava valor, e o que o outro não valorizou. E a palavra de Deus diz: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos entender, irmão, como precisamos dar valor às coisas que são de Deus e não desprezar. Vamos dar valor.
Lembremos de outros homens como Nabote, né? Que herança de Deus para minha família, não vendo, não dou, não troco. Vamos lembrar do outro guerreiro valente de Davi. Esse campo de lentilha é da terra que Deus me deu, do que eu plantei. Aqui filisteu não passa. E defendeu sozinho contra muitos filisteus, um território que ele entendia, dado por Deus. E hoje que temos recebido de Deus em dons espirituais e tantas coisas mais, vamos valorizar isso. Não vamos trocar por nenhum prato de lentilha ou outra coisa que o mundo possa oferecer. Vamos estar atentos a isso. Agora, outra vez, quero frisar: as palavras foram claras. Você quer o meu guisado vermelho e eu quero a sua primogenitura. Agora, palavras minhas. E o outro: não me vale nada primogenitura, eu quero o guisado. O outro disse: jura-me hoje. Jacó pediu juramento. E Esaú jurou, já pegando o guisado. Foi feita a transição comercial, sim ou não? Houve venda e compra, sim ou não? Se tivesse cartório, o Esaú já assinava logo. Se tivesse maquininha, nota fiscal eletrônica, já estava registrado para o mundo inteiro saber. Então, por favor, ele não enganou o irmão, ele aproveitou a chance, e o outro nem valorizou coisa alguma e vendeu. Então, a primogenitura, que é bênção dos pais e bênção de Deus, já está negociada. É a herança que já foi tratada entre os herdeiros. Acabou. Não houve engano. Foi feito uma transação comercial. Ainda que a bênção não é coisa que se compre, nem coisa que se venda. Mas, naquele tempo, e no entendimento desses, ainda creio, jovens, já estava existindo isso. É uma figura ilustrativa que dá para nós a lembrança dos fatos. Um quieto cozinhando guisadinho e o outro chegando da caça, sem caça, com fome, cansado, e vendeu. Podia ter comprado por uma semana inteira, né? Marmita para a semana inteira, pelo menos. Não, eu só quero essa aí. Esaú não valorizou o que de Deus vem de bênçãos. Assim, na continuidade, irmãos, vamos agora para o tópico 2, Isaac e sua obediência a Deus, e como Deus agora, vamos observar, protege Isaac, abençoa Isaac naquilo que, o pouco que Deus falou e que ele obedeceu. No nosso texto de classe, num primeiro parágrafo, está escrito, e leio assim: a região onde estava Isaac passava por uma terrível fome, o que o levou a gerar na terra dos filisteus. Nisso apareceu o Senhor impedindo-o de descer ao Egito e orientando-o a habitar na terra que o Senhor dissesse, porque nessa terra estaria a sua bênção. E assim habitou Isaac em Gerar. Essas palavras já mostram que a tendência de Isaac, tal qual Abraão, era ir peregrinar lá no Egito. O Egito sempre houve prosperidade, por causa do rio Nilo e as suas cheias, regando a terra, regando a plantação e tanta coisa. Mas Deus disse: ao Egito não desça, fica aqui mesmo. E Deus de alguma forma vai abençoá-lo ali, apesar da fome. E os versos agora no capítulo 26, de 1 a 6, registram para nós, é o texto bíblico:
e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai. 4. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então observe bem isso. O que temos neste texto bíblico, verso 1 até o verso 6, que outra vez fome. Houve uma anteriormente, no tempo de Abraão, de novo fome, até descer ao Egito, Deus o impede. Fica aqui mesmo, aqui você será abençoado. Te abençoarei, como abençoei Abraão, e tantas promessas. Não está escrito em lugar nenhum, mas nós lemos nas Escrituras, em lição passada, que Deus disse a Abraão que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e isso por um período de 400 anos, 4 séculos, e depois viriam e teriam a posse daquela terra. Pergunto, Isaque sabia disso? Sim ou não? Pelo menos está escrito. Então já era assunto conhecido. Mas o importante é que Deus renova a palavra. Esta terra toda que você vai peregrinar será da tua semente. Se ele conhecesse, vamos imaginar com a hora contrária, que ele não conhecia os detalhes da escravidão em 400 anos, mas agora tem essa informação, não é agora a terra sua, mas será da tua descendência. E ele habitou ali nessa terra de Gerar. Muito bem, no nosso material de classe, o escrito é esse. Os varões desta região perguntaram a Isaque a respeito de sua mulher. Ele temeu por sua vida e disse que era sua irmã. Porém o rei dos filisteus descobriu que não era simplesmente sua irmã, mas também sua esposa, e o repreendeu por conta de um possível delito que viria sobre o seu povo se alguém a tomasse por mulher. Mesmo fato que aconteceu com Abraão está sucedendo com Isaque. Muito bem, mas vamos ler no texto bíblico como está registrado. Ali temos, como já disse antes, a precisão dos fatos. Verso 7 do capítulo 26. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Mesmo fato de Sara, mesmo fato de Rebeca. E o costume continua. E ressalto e digo outra vez: no passado os homens tinham temor grande pelo adultério, pecado terrível. É pecado menor matar o marido para ficar com a mulher. Perdoe dizer dessa forma, vamos traduzir as palavras de outra forma. E hoje, como estamos nessa geração que vivemos hoje, misericórdia, uma coisa ou outra não interessa, ainda mais quando
até dentro das igrejas evangélicas, está se esquecendo da palavra que Jesus diz em Lucas capítulo 16: aquele que dá carta de desquite, carta de separação, de divórcio para a sua mulher e casa com outro, Jesus disse, adultera. E aquele que casa com a que foi dispensada pelo seu marido, adultera também. Nós estamos pior do que aquela geração do passado. E dizendo os conhecedores de Cristo Jesus, quando Jesus já disse no Sermão da Montanha, né, ouviste dos antigos, vai mandar a mulher embora, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Aí vem as mesmas palavras que estão em Lucas capítulo 16. E muitos pegam outro versículo que deixa uma brechinha. Eu não vi brecha nenhuma, mas eles não leem esses textos que eu estou dizendo. O Sermão da Montanha e Lucas capítulo 16. Eles gostam lá de outros textos na Bíblia que... Muito bem. Mas é para conhecer a Bíblia toda e não o versículo que me interessa. Mas continuemos. Verso 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. O rei logo já entendeu o tipo de brincadeira e já falou, verso 9: então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Quem desse que valesse essa lei hoje, aí lá ficaria um mundo menos povoado e as igrejas um pouco mais vazias. Perdoe falar assim, com tristeza. Misericórdia, Deus. Aí observe, irmãos, o homem fraco. Isaque também tem as suas fragilidades. Rebeca não é só irmã, é irmã de parentesco, mas não é bem irmã, é prima. E observe que o rei percebe. E o nome do rei é o mesmo do nome do rei anterior do tempo de Abraão, Abimeleque. É o mesmo rei? Ou é o outro que veio a substituir o pai? E continua o mesmo nome. Abimeleque o pai, Abimeleque o filho, reinando sobre os filisteus. Aquele Deus avisou em sonho. A este Deus deu para ver o fato e entender o que estava de fato acontecendo. E ele temeu. Será que ele sabia da história anterior também? Não sei. Mas já ficou falando. Você poderia, com esta mentira, não fala mentira aqui mais, com essa informação incorreta, ter trazido danos para o meu povo. Assim como Abimeleque do passado repreendeu Abraão com a ação frágil na sua forma de agir, aqui também Isaque também é corrigido, advertido, porque deixou uma situação que poderia colocar em perigo o povo dos filisteus. Mas, muito bem, é aquilo, Deus protegeu, porque ele estava debaixo de uma obediência também. Qual obediência? De ficar peregrinando ali mesmo e não sair. Mas continuemos. Passando ao nosso terceiro tópico, material de classe
classe dos jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Leio esse texto. Isaac cresceu e se fortaleceu naquela região, tornando-se mais poderoso que o povo da terra, a ponto de causar inveja nos filisteus. Diferente do Salmo 73, onde o salmista viu a prosperidade do ímpio e quase escorregou, até que entrou no santuário do Senhor, e no santuário Deus lhe falou. Isaac foi expulso desta região e fez seu assento no vale de Gerar, cavando poços e prosperando, mas porfiaram com ele. Então chegou a Berseba, e o Senhor lhe apareceu, renovando suas promessas. Muito bem, dando sequência ao nosso estudo, agora no texto bíblico, capítulo 26, versos 12 a 17, observem que a palavra traz precisão e informações importantes para nós. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. Muito bem, ele estava em Gerar, saiu de Gerar e esteve a uma certa distância, não deve ser muito grande, porque foi para um vale que tem o nome de Vale de Gerar. Aqui revela para nós, irmãos, que Abraão, no tempo da sua peregrinação, tinha aberto poços, cisternas de água, mas que os filisteus, em inveja e também, vamos dizer assim, em contenda, tinham entulhado todos esses poços. Mas Isaac vem agora desentulhando o poço e abrindo novos poços, ainda que os filisteus continuam contendendo com ele. Dentro desse texto que nós estamos lendo aqui, nós temos Jesus falando certa vez que cada semente gera ou produz a 30, ou 60, ou 100. E Isaac só colhia 100. Então estava sendo bem abençoado por Deus no limite máximo. Então, para ele, com fome ou fome, a sua lavoura produzia 100 vezes, e com isso ficou poderoso naquela terra, trazendo todo esse ciúme. Mas vamos avançar um pouquinho mais no nosso texto, na nossa leitura. Verso 18 do capítulo 26. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque, ou poço Ezeque, poço da contenda ou poço da violência.
é o significado desse nome. No verso 21 diz: então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna, inimizade, poço da inimizade. Verso 22: e partiu dali cavou outro poço e não porfiaram. Agora, leio de novo: e partiu dali cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, poço Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Reobote significando largura. Deus está abrindo as portas para Isaac, expandindo a sua bênção. No verso 23, depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Mais uma vez Deus fala diretamente com Isaac. Muito bem, eu quero fazer agora mais uma observação além do próprio texto, que os filisteus sempre contenderam com Abraão e agora também com Isaac, e depois vai contender os filisteus com o povo de Israel. Isso aí vira uma eternidade. Vamos lembrar que aqui fala que Abraão já era morto. O registro está em capítulos anteriores, em versos anteriores, e nos mostra que Abraão veio a falecer com 175 anos. 175 anos. Se ele faleceu com 175 anos, Isaac nasceu quando ele tinha 100, então minhas continhas me ajudam a fazer conta também. Então Isaac estava chegando nos 75, tinha uns 74 anos, 75 quase, observem, puxando. E o Esaú e o Jacózinho, que idade tinham? 14 anos aproximadamente. Uma conta dos homens daria isso. Então, temos, a possibilidade de dizer que Abraão chegou a ver seus netos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, Esaú, Jacó. Quem vendeu, quem comprou, quem valorizou, quem não valorizou a primogenituras, ou a primogenitura. Por isso, vamos entender isso. Estou dizendo isso para os professores lembrar que temos a morte de Abraão, 175 anos, e vai ser sepultado na cova de Macpela. Uns falam gruta de Macpela, outros falam caverna de Macpela, mas o mais certo é cova de Macpela, lá na cidade de Hebrom, cidade que antes também chamava de Hebrom, e lá já estava Sara também. Demos sequência aos nossos assuntos. Temos estas figuras para lembrar que os filisteus entulhavam as cisternas, os poços que eram de Abraão, e ele desentulhava. Os filisteus contendiam com Abraão pela terra, pelos poços que Isaac também abria, mas ele não contendia, ia em frente. A bênção de Deus é maior. Deus tem outro poço para dar, Deus tem outras fontes para fazer jorrar água para os que Ele quer abençoar. E assim chegamos por fim ao nosso terceiro tópico: o Senhor é a porção que não falta. É a porção que não falta. Dando sequência também, lendo no capítulo 26, versos sequenciais 24 e 25, assim está registrado na Bíblia:
E apareceu-lhe o Senhor. Já li esse verso anteriormente, estou lendo de novo para reforçar o assunto. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Muito bem. Observe que Deus veio trazer consolação, né, irmãos? Uma palavra de ânimo para Isaque. Ele cava poço, eles roubam. Cava outro, eles roubam. Até onde que eu vou ficar com isso? E Deus diz: esquece isso, deixa para lá, eu vou te abençoar. Então, na verdade, Deus é que é a porção de Isaque, que é a sua bênção. Não é poço que é bênção, não é território que é bênção, não é dinheiro que é bênção. Bênção é ter o Senhor a nosso favor. Se Deus é por nós, não precisa mais nada. E lembre-se que foi uma palavra não dita com esses vocábulos, mas que Deus falou a Abraão: eu, Abraão, sou teu grande galardão, eu sou o teu escudo. Deus não falou assim com Isaque, acho que Isaque entendeu. Quando a palavra foi simples, desta forma que aqui está, né? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Pronto. As bênçãos de Deus são maiores. Nosso material de classe agora, no terceiro tópico, o Senhor é a porção que não falta. No primeiro parágrafo, lemos o que está aí no material. A razão de toda a sorte de Isaque não estava nas terras por onde andou, e sim naquele que o abençoava. Por onde quer que andasse, tinha livramento e prosperidade. Ele reconhecia isto, e em Berseba levantou um altar e invocou o nome do Senhor. A adoração não estava limitada ao lugar, ela está na vida do adorador. Se existe no coração adoração, qualquer lugar, em qualquer circunstância, Deus será adorado, Deus será cultuado. Muito bem. Ainda no material de classe, num segundo parágrafo, tem um texto que quero ler. Abimeleque sai de Gerar e vai até onde Isaque se encontrava, buscando um conserto. Afinal, ele o havia expulsado de suas terras. Reconhecendo que o Senhor era com ele, com Isaque, e que por isso crescia independente do lugar onde se encontrava, o rei filisteu reconheceu também que futuramente Isaque seria grande e poderoso na terra. Isaque tinha o coração segundo o de Deus, misericordioso. Não tratou seus inimigos com a mesma moeda, pelo contrário, fez um banquete, comeram, beberam, e ele os despediu em paz. Mas vamos ver o texto bíblico, como narra para nós isto, do verso 26 ao 33. Escrito está: e Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e com Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor, Deus, é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Verso 29, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor, Senhor Deus. Então lhes fez um banquete, e comeram, e beberam, continua a palavra dizendo, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro,
depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram: temos achado água. E chamou Seba, poço Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Se nós lemos a Bíblia, vamos observar que esse fato também aconteceu com Abraão. O Abimeleque do tempo de Abraão também chegou uma hora que ele reconheceu: Deus é com Abraão, vamos lá e vamos fazer pacto com ele. E agora repete essa história também com um Abimeleque do tempo de Isaque, que vai procurar Isaque com termos de juramento de paz. E de fato a vida de Isaque a partir de então é de paz nesse sentido. Nunca mais vem porfiar com Isaque. Interessante algumas semelhanças, né? Com Abraão, Abimeleque da época de Abraão vem a ele fazer pacto, e faça-se o pacto, e os servos vêm dizendo: ó, achamos água. O poço que a gente cavou deu certo, encontrou água. Igualmente agora com Isaque, ainda que o Abimeleque e o nome sejam o mesmo, vem buscar condições de paz, de aliança. É feito a aliança, e já vem a notícia também pelos servos de Isaque: achamos água. Pelo que essa palavra Seba é uma palavra que Abraão já usou no passado, Berseba. Ou se é outro poço, então tem um poço Berseba e tem um poço Seba, que em alguns eruditos significa juramento, enquanto que Berseba é poço dos 7 carneiros, e que significa ou lembra a aliança também, o juramento de Abraão com o Abimeleque da sua época. Vamos em frente, a nossa lição chega ao seu término. A nossa conclusão, só lembrando que toda essa é a trajetória de Isaque até então, desde o momento em que percebe que Rebeca é estéril e começa a luta dele com Deus, e as bênçãos de Deus, as orações, as respostas de Deus, os problemas, perseguições, mas a consolação de Deus, que lhe fala em oportunidades especiais e necessárias, segundo a necessidade do próprio Isaque, pelas suas perseguições ou perseguições que sofria. E concluímos com essas palavras que está no material de classe. Isaque passou por vários tipos de crise: fome na terra, perseguição, expulsão da terra onde estava, teve a insatisfação de ver o seu filho Esaú casar-se levianamente com mulheres etéias. Tudo isso deixa claro que as bênçãos de Deus independem das circunstâncias, posto que Ele é fiel e poderoso para cumprir suas palavras. Então observem que Isaque, ainda que pacífico, ainda que vivendo com a esposa que estava amando, Rebeca, mas tinha contrariedades na região, nos próprios filhos. Aí era para Isaque estar um pouco atento. Esaú não está andando nos passos de Abraão, nem nos passos dele, porque, para começar, desvaloriza a primogenitura. Segundo, casa de qualquer jeito, e o casamento dele, um e outro, só trazem aborrecimento para Abraão, para Isaque naturalmente. Aliás, para Abraão, talvez Abraão não tenha visto isto, porque Esaú tinha cerca de 14 anos quando, na verdade, faleceu Abraão. Muito bem, assim sendo, encerramos com a conclusão este nosso assunto, essa nossa lição, sabendo que corremos no nosso estudo
por esses tópicos já anunciados: o nascimento de Esaú e Jacó, Isaac e sua obediência a Deus, o Senhor é a porção que não falta. E o nosso textuário proposto: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E que Deus nos dê graça, nos abençoe quando diante da classe, de jovens ou de adultos, e possamos transmitir e levar conhecimento e também destacar a doutrina que existe nessas simples palavras de história, mas tem mandamentos de Deus aqui. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus por fim. Amém.